De Geometria Algébrica 1. Que eu preferiria chamar, na verdade, de Geometria Algébrica Clássica. Então, deixa eu começar com algumas informações técnicas sobre o curso. Então, a minha ideia é que a gente tenha listas de exercício com uma frequência razoável, a cada 1 ou 2 semanas eu vou estar dando uma lista de exercícios para vocês, que vai ser para nota e vai corresponder a cerca de 40% da nota, e depois pretendo dar 2 provas, uma mais ou menos no meio do curso e uma no final do curso. O mais importante num curso de geometria algébrica é vocês fazerem muitos exercícios. Então, deixa eu começar dando as referências principais para esse curso. Então, a referência principal que eu vou seguir é o livro do Hartshorn, de geometria algébrica. É o primeiro capítulo. Então, esse seria o material, realmente a ementa do curso. Bom, o livro de Geometria Algébrica do Hartshorn é um livro de referência, né? Qualquer pessoa que queira se tornar um geômetra algébrico tem que, eventualmente, estudar esse livro. Mas a principal forma de estudar esse livro é fazendo os exercícios. Então, o texto é um pouco seco, né, bastante conciso, teórico e denso, e você só vai realmente absorver, né, todos os conceitos e resultados do livro fazendo realmente os exercícios, né? Então, ao final de cada sessão, vocês devem, pelo menos, dar uma lida em todos os exercícios e tentar, se possível, fazer todos, né? Eu não vou corrigir todos os exercícios, mas eu vou dar uma lista resumida de exercícios para vocês me entregarem. Bom, um outro livro que eu vou estar... Então, eu vou seguir principalmente o livro do Hartshorn, mas eu também vou estar olhando para um livro do Shafarevich, que é o Basic Algebraic Geometry. O livro 1. E um terceiro livro, que vai ser um livro de apoio, é o livro do Atiyah McDonald de álgebra comutativa. Então, talvez alguns de vocês já saibam que uma dificuldade no curso de geometria algébrica é que a gente precisa de muita álgebra comutativa. Né? Quais de vocês já fizeram cursos de álgebra comutativa? Pois é, isso é bastante comum, que em geral poucas pessoas têm esse background. Da última vez que eu dei esse curso, eu desenvolvi parte do material de álgebra comutativa que a gente vai precisar. Mas esse ano eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Sempre que eu usar um resultado de álgebra comutativa, eu vou enunciá-lo e vou dar uma referência de onde vocês podem ler a prova. Mas eu não vou cobrir essa parte aqui. Especialmente porque no verão a gente vai estar oferecendo um curso de álgebra comutativa. Eu espero que com esse curso vocês tenham uma motivação para estudar essa parte mais abstrata de álgebra comutativa. E para fazer um curso de geometria algébrica 2, aí realmente se torna indispensável, né, ter essa base. Então, para esse curso, eu acho que a gente consegue, se vocês estudarem um pouco por conta própria, né, com as referências que eu vou dar, a gente consegue ir lidando com um pouco essa falta de álgebra comutativa. Então, o terceiro livro seria, né, onde a gente vai encontrar a maior parte dos resultados de álgebra comutativa que a gente vai usar. Introduction. Commutative Algebra.
do A Tia McDonald. Ok, então, dito isso, que eu vou fazer na aula de hoje, né, eu peço desculpa que eu tive que cancelar as aulas da semana passada e da segunda-feira por conta de conferências. Na verdade, em outubro também eu vou estar viajando por 2 semanas, eu vou ter que cancelar a aula, então eu estava querendo, na verdade, estou vendo que vocês são muitos, mas eu queria que a gente encontrasse um horário razoável onde a gente poderia repor alguma dessas aulas. Né? Então, por exemplo, sexta-feira é um dia que vocês estão muito ocupados, vocês têm aula 1h30. Algum outro horário na sexta-feira onde vocês têm aula? Não, a gente poderia tentar fazer o seguinte, deixar um horário reservado sexta-feira às 3h30 da tarde para repor alguma dessas aulas que a gente vai estar perdendo. Então, pode ser para todo mundo? Então, deixa eu escrever isso daqui, aulas extras. Em algumas sextas-feiras, então às 15h30. E aí eu vou avisando para vocês, né, conforme a gente vá precisando repor aula. Talvez eu já reponha uma aula na semana que vem. Ok, então vamos começar. Um curso que eu queria fazer na aula de hoje é dar uma introdução aos objetos de estudo em geometria algébrica e um pouco da filosofia por trás, né, dessa matéria. Ok, então deixa eu começar. Então, o que eu vou fazer a princípio hoje é definir o conceito de variedades algébricas afins. Em geral, eu vou simplesmente chamar isso de variedades afins. Ok, então vou começar de um contexto bastante geral e depois a gente vai fazer algumas hipóteses de restrição. Então, para começar, a gente sempre vai trabalhar um K, um corpo. Então, a princípio, a gente pode começar com um corpo qualquer. E deixa eu relembrar o que é o espaço afim. Então, o espaço afim é onde vai ser, o espaço ambiente onde vão viver as variedades afins. É simplesmente, em geral, a gente denota por ANK. Né? Se o corpo estiver claro no contexto, simplesmente eu vou chamar de AN. Esse é o espaço afim de dimensão N, que é simplesmente o espaço vetorial de dimensão N sobre K. Não é estritamente o espaço vetorial, porque a gente vai estar trabalhando com subconjuntos aqui dentro, mas, por exemplo, a origem não vai ter nenhum papel especial, vai ser um ponto como outro qualquer. Então, nesse sentido, não é exatamente um espaço vetorial, é o que a gente chama de um espaço afim. Então, deixa eu começar a definir os objetos de estudo. Então, esses são o que a gente chama conjuntos algébricos. Afins. Então, a gente simplesmente vai olhar para subconjuntos do espaço afim que são definidos como zeros comuns de polinômios. Então, a gente vai começar com um subconjunto qualquer. Então, a gente vai estar trabalhando em AN. Então, a gente vai começar com um subconjunto qualquer do anel dos polinômios em N variáveis, com coeficientes em K. E eu vou definir o conjunto de zeros de S como sendo o conjunto de todos os pontos X em AN, tais que X é zero de todos os polinômios no conjunto dado. Então, isso daqui é igual a zero para todo F em S. Isso daqui é o que a gente chama de um conjunto algébrico afim. É um conjunto algébrico, se a gente tiver do contexto for claro que a gente está trabalhando num espaço afim. Ok, então deixa eu começar fazendo algumas observações simples. Então a ideia é essa, a gente vai estudar subconjuntos de Kn,
né, do espaço afim, definidos como zeros comuns de polinômio. Então, a primeira observação é o seguinte: se eu comecei com um conjunto qualquer S, eu posso olhar para I, o ideal gerado por S no anel dos polinômios. Então, isso aqui é o ideal gerado por S. E é fácil observar que o conjunto dos zeros definido por S é igual ao conjunto dos zeros de I. Então, em vez de olhar para um subconjunto qualquer, a gente pode sempre começar com o ideal. E vai ficar claro daqui a pouco por que a gente vai fazer isso. Então, essa é a primeira observação. E a segunda observação, que vai ser o primeiro teorema que a gente vai usar de álgebra comutativa, talvez, na verdade, talvez vocês tenham visto em álgebra 1, que é um teorema, na verdade, bastante simples, que é o teorema da base de Hilbert. Que diz o seguinte, né? Então, deixa eu começar com o corpo K. E um ideal qualquer no anel de polinômios. Então, I é finitamente gerado, né? Ou seja, I é finitamente gerado, ou seja, existe um inteiro positivo M e M elementos do anel do ideal, tal que I é o ideal gerado por F1 até Fn. Ou seja, a gente começou com um subconjunto qualquer do anel de polinômios, a gente considerou o ideal gerado por esse conjunto, e agora o que eu estou dizendo é que, na verdade, esse ideal é gerado por um número finito de elementos. Então, todos os conjuntos algébricos, na verdade, vão ser dados como zeros comuns de um número finito de polinômios. Então, nesse caso, a gente escreve o conjunto de zeros de I como sendo dessa forma aqui, F1, Fn. Esse teorema vale para quando K é um corpo qualquer. Mas tem que ser corpo? Não, você tem isso num conceito mais abstrato. Você precisa começar com um anel, mas esse anel em si tem que ter já essa propriedade. Então, se você começar com um anel noetheriano, por exemplo. Mas, por enquanto, a gente vai ficar nesse contexto um pouco mais restrito. Ok, então deixa eu começar dando um exemplo bem simples, na verdade é um exemplo exercício. Isso é um pouco para tentar dar um pouco da filosofia, né, por trás dessa disciplina, que é o seguinte: então a gente tem um conjunto algébrico, a gente agora já sabe que isso vai ser dado como conjunto de zeros de um número finito de polinômios, e a ideia vai ser sempre a seguinte: a gente vai tentar estudar a geometria do conjunto algébrico através de propriedades algébricas do ideal ou dos geradores. Por exemplo, a gente espera que quanto maior o número de polinômios que você precisa para gerar um ideal I, e quanto maior o grau desses polinômios, mais complicada vai ser a geometria do conjunto algébrico. Claro que a gente precisa deixar, né, a gente tem que tornar essa frase um pouco mais precisa, mas a gente vai fazer isso mais para frente, mas por enquanto simplesmente deixar esse exercício, que é um exercício muito simples. Então eu vou começar com um conjunto finito de pontos em AM. Então vou tomar X como sendo conjunto de um certo número
Pn grande de pontos em Pn. Então, primeira parte do exercício, desculpem, AM. A primeira parte do exercício consiste em mostrar que X é um conjunto algébrico, né? Então, todo conjunto finito é um conjunto algébrico. E agora o que eu quero que vocês façam, uma vez que vocês mostrem isso, né? Então, para fazer isso daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar um certo número de polinômios que definem esse conjunto, né, como conjunto de zero. E aí você pode ter sido econômico na hora de encontrar seu polinômio ou não. Então, aí eu quero que vocês... seria interessante pensar na seguinte pergunta. Será que existe uma cota, né? Qual é o menor grau dos polinômios que eu preciso para poder definir esse conjunto? Então, encontrar uma cota D, que vai depender aqui no número de pontos, tal que existem polinômios F1 até Fn com grau menor ou igual a D, tal que o X pode ser dado como conjunto de zero desses F's. Então, é possível encontrar essa cota em função de N. E aí, se você tiver interessado, você pode pensar o seguinte. Essa cota pode ser melhorada dependendo da posição relativa desses pontos. Por exemplo, se os pontos estiverem todos contidos numa reta, você vai precisar de polinômios de um certo grau. Mas se eles não estiverem todos contidos numa reta, talvez você consiga melhorar essa cota. Então, existem perguntas, né, nesse sentido, né? Então, esse exercício é mais para dar uma ideia do tipo de problema, né? Então, a gente tem uma propriedade geométrica aqui, que é o número de pontos do conjunto, e isso, em algum sentido, você tem uma informação, né, algébrica, que é o grau dos polinômios, e essas coisas têm que estar relacionadas. Ok, então, a ideia a gente quer descrever a geometria dos conjuntos algébricos em função de propriedades algébricas, né, do ideal I. Então, uma pergunta natural... Carolina, Oi. Uma coisa sobre a questão do I. Uma vez que você faz A1, você vai ter um conjunto de polinômios. Isso, você aí... pode só pegar o máximo dos graus deles e falar que essa Claro, claro. Então, agora eu quero encontrar uma cota ótima. Eu quero que você me diga qual é o melhor D possível aqui. Se você me der um muito grande... aqui, na verdade, o que a gente quer realmente, claro. Isso é difícil? Não. Eu posso depois dar uma referência, se vocês quiserem, mas eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. Ok, então uma pergunta natural que a gente tem é o seguinte. Quando dois ideais, I1 e I2, ideais aqui, o conjunto do anel de polinômios, definem o mesmo conjunto algébrico. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para mostrar que na verdade, em geral, se a gente não colocar nenhuma restrição sobre, por exemplo, o corpo K, a gente não tem o menor controle sobre os ideais que definem o mesmo conjunto algébrico. Então, vamos tomar aqui o K como sendo o corpo dos reais. E para cada inteiro positivo N, eu vou considerar Fn como sendo
Então, eu vou olhar agora para A2, com coordenadas x, y. E eu vou olhar para o polinômio Fn, x elevado a 2n mais y elevado a 2n, por exemplo. Então, se vocês observarem sobre os reais, né, como esse expoente é par, o conjunto de zeros desse polinômio é simplesmente a origem. Isso daqui para qualquer n. E, em geral, não vai ter nenhuma relação entre esses polinômios. Na verdade, bom, tem alguma relação, mas você pode construir vários polinômios com coeficientes reais que só tenha esse ponto como zero. Então, nesse caso aqui, a gente repara que a gente não tem muito controle sobre o ideal. Né? E isso não vai acontecer, a gente vai ver que isso não vai acontecer no caso em que o corpo K é um corpo algebricamente fechado. Então, isso é a condição que a gente vai colocar agora, que a gente vai usar ao longo do curso. É a hipótese de que K é um corpo algebricamente fechado. Então, hipótese faremos no curso é que K é um corpo algebricamente fechado. Então, deixa eu só fazer uma observação, que geometria algébrica é uma área muito ampla da matemática e certamente há muitos problemas interessantes sobre variedades algébricas definidas sobre corpos que não são algebricamente fechados. Então, tem áreas ativas de pesquisa que são geometria algébrica real, tem toda uma área de pesquisa chamada geometria algébrica, geometria aritmética, que trata de variedades algébricas definidas sobre os inteiros ou extensões finitas dos inteiros. Alguns dos teoremas que a gente vai fazer aqui vão valer nesse caso também, mas outros não. Né? Então, mas para um primeiro curso, essa me parece uma hipótese razoável de se fazer. Então, agora a gente vai ver, ainda nesse caso aqui, mesmo sobre um corpo algebricamente fechado, a gente observa que ainda há redundância na definição de um conjunto algébrico. Por exemplo, se você começa com um polinômio qualquer em n variáveis, né, e considera o conjunto de zeros de f, na verdade, deixa eu só observar que esse é um caso especial que é muito importante, né, quando o conjunto de zeros é definido por um único polinômio. Nesse caso aqui, a gente diz que esse conjunto de zeros é uma hipersuperfície de AN. E a gente gostaria de descrever propriedades dessa superfície, dessa hipersuperfície, em função do polinômio, propriedades algébricas do polinômio f, por exemplo, o grau. Agora, observa o seguinte, se eu considerasse f ao quadrado, eu tenho o mesmo conjunto de zeros, tá certo? Mas o polinômio está variando. Então, em algum sentido, claro, eu gostaria de tomar o menor f possível, ou seja, o maior ideal possível para definir o mesmo conjunto algébrico. E o que o próximo teorema vai dizer é que essa daqui, no fundo, é a única redundância. Então, agora vou anunciar um teorema que é um teorema muito importante de álgebra computativa, que, em algum sentido, é um dos pilares da geometria algébrica, que é o teorema dos zeros de Hilbert. E esse, agora, sim, só vale nesse contexto de corpo algebricamente fechado. Então, deixa eu anunciar o teorema de zeros de Hilbert. Os zeros de Hilbert, que diz o seguinte. Então, deixa eu fixar
Então, para esse teorema aqui, vocês podem ver, o Atiyah McDonald, ele faz esse teorema, na verdade, esse teorema acaba seguindo como um corolário de vários resultados importantes de álgebra comutativa. Né? Na verdade, ele está como um exercício de um capítulo. E se vocês quiserem um caminho um pouco mais rápido, vocês podem olhar, o Shafarevich faz isso num apêndice, né, de um jeito bastante rápido. Né? Ele relembra o que você precisa saber de álgebra comutativa e dá uma demonstração direta. Então, depende se você está querendo o caminho das pedras ou se você está querendo se aprofundar mais. Né? Mas, certamente, isso aqui tem tanto no Atiyah McDonald e tem num apêndice do Shafarevich. E o teorema diz o seguinte, né? Então vamos fixar K, um corpo algebricamente fechado. E um ideal de um anel de polinômios com coeficientes em K. Na verdade, talvez acho que eu queira fazer uma definição antes do teorema. Eu não preciso, o teorema vai ficar mais limpo. Então, deixa eu fazer uma definição aqui. Nesse caso aqui, eu posso vou definir isso aqui para um anel qualquer. Então, A vai ser um anel. Então, sempre quando eu falar um anel, eu quero dizer um anel comutativo com unidade. Então, isso aqui é uma convenção para a gente. E um ideal de A. Então, o radical de I vai ser um outro ideal de A, que contém I, definido da seguinte forma. Então, radical de I vai ser o ideal de todos os elementos A em A, tais que alguma potência positiva de A está em I. Então, existe um inteiro M maior do que zero, tal que A elevado a M pertence a I. Bom, eu deixo como exercício vocês verificarem que, de fato, isso daqui é um ideal de A. E agora sim, o teorema de zero de Hilbert diz o seguinte: a gente tem um corpo, um ideal um anel de polinômios e um polinômio f nas variáveis x1 a xn. Então, os pontos do conjunto algébrico de I são zeros de f, então fx igual a zero para todo x no conjunto algébrico definido por I, se somente se o f está no radical de I. Em outras palavras, eu comecei com um ideal que define um certo conjunto algébrico e eu posso definir o radical de I, no caso de um corpo algebricamente fechado, eu posso definir o radical de I de uma outra forma, da seguinte forma. Vai ser o conjunto de todos os polinômios que se anulam em todos os pontos de ZI. Tais que f de x igual a zero
para todo x no conjunto algébrico definido por I. Então, isso sugere uma outra construção. Então, deixa eu definir algo um pouco mais geral. Para poder explicar qual é, para a gente, a principal consequência do teorema dos zeros. Então, deixa eu definir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, dado um conjunto qualquer no anel de polinômios, a gente definiu o conjunto de zeros desse conjunto de polinômios. Agora, a gente vai fazer a construção inversa. Dado um conjunto qualquer, Z, no espaço afim a N, a gente define esse conjunto aqui não precisa sequer ser algébrico, a gente vai definir o ideal de Z como sendo o conjunto de todos os polinômios que se anulam em Z. Então, isso aqui vai ser o conjunto de todos os F's, polinômios em N variáveis, tais que f de x é igual a 0 para todo x em Z. Então, o que a gente fez? A gente construiu as seguintes correspondências, né? O que a gente tinha. Por um lado, a gente tem subconjuntos de AN, e a gente construiu essa aplicação Z, que vai para o conjunto de... Bom, na verdade, já vou me restringir aqui. Vamos restringir essa construção a subconjuntos algébricos de AN. A gente tem essa aplicação I, que vai levar esse conjunto num conjunto de ideais desse anel de polinômio. E por outro lado, a gente construiu a aplicação Z, que dado qualquer ideal, então a gente vai olhar para o conjunto algébrico definido por esse ideal. E o que a gente... Deixa eu fazer uma outra definição aqui. Um ideal que é igual ao seu radical. Então, o que o teorema de zeros de Hilbert está dizendo para a gente? Então, o teorema dos zeros de Hilbert diz para a gente que se eu começar com um ideal I, olhar para o conjunto algébrico definido por I e olhar para o ideal desse conjunto, isso daqui vai ser exatamente o radical de I. Então, deixa eu fazer uma definição. Então, A de novo vai ser um anel e um ideal. E vai ser dito um ideal radical se for igual ao seu próprio radical. Então, agora, voltando para esse diagrama aqui, se eu me restringir agora não só aos ideais, mas aos ideais radicais, do ideal de polinômios, o que o teorema dos zeros de Hilbert vai nos dizer é que I e Z vão ser inversas uma da outra.
Ou seja, se você quer estudar um certo subconjunto algébrico de AN, a princípio, como a gente tem essa bijeção, toda a informação geométrica sobre esse conjunto algébrico, a princípio pode ser recuperada do seu ideal, né, do seu ideal radical. Então, deixa eu dar um exemplo, né, tentar dar um exemplo do tipo de construção que a gente vai fazer nesse curso. Então, a ideia é que a gente quer estudar geometria algébrica, a gente quer estudar geometria, né? Mas, como esses conjuntos eles carregam uma estrutura algébrica forte, a gente vai estudar essa geometria através do estudo da álgebra relacionada. Então, deixa eu dar um exemplo do tipo de informação que a gente pode recuperar a partir da álgebra. Então, deixa eu começar com uma definição. No fundo, é uma definição topológica. A gente vai introduzir uma topologia nesses conjuntos na próxima aula. Mas deixa eu definir nesse contexto de uma forma um pouco menos geral. Então, deixa eu começar com um conjunto X de AN, um conjunto algébrico. A gente diz que esse conjunto é irredutível se ele não pode ser escrito como união de dois subconjuntos algébricos próprios. Então, dizemos que X é irredutível se não existem subconjuntos próprios x1, x2 de x, subconjuntos algébricos, tais que x se escreve como união de x1 e x2. Um exemplo típico de um conjunto redutível é você tomar um polinômio f que é produto de dois polinômios. Nesse caso aqui, é fácil ver que z de f vai ser igual a z de g união z de h. Então, isso aqui é o típico caso de um conjunto algébrico redutível. Ok, então agora deixa eu iniciar uma proposição. Então, X em AN é um conjunto algébrico qualquer. E se você quiser verificar se X é ou não irredutível, o que essa proposição vai estar dizendo é que basta você olhar para o ideal e verificar se ele é um ideal primo. Então, X é irredutível se somente se I de X é um ideal primo. Aí vamos fazer a demonstração. Essa proposição é bem fácil, né? Mas vamos fazer a demonstração. Talvez mais para frente, com resultados muito simples, eu deixo a demonstração como exercício. Mas numa primeira aula, vamos fazer isso. Então, antes de fazer essa demonstração, deixa eu só fazer uma observação ainda sobre essa correspondência aqui. Repara que essa correspondência, ela inverte essa correspondência ela inverte a ordem. Então, se eu tenho dois subconjuntos, Z1 contido em Z2, naturalmente, tem mais funções, mais polinômios que se anulam em Z1
né, do que em Z2. Então, quando eu olhar para o ideal de Z2, ele vai estar contido no ideal de Z1. E o mesmo vale para a aplicação Z, né? Ela também reverte a ordem. Então, vamos fazer agora a prova... Peraí, Carolina. Oi. Esse negócio ele vira inclusões estritas ou inclusões menor ou igual? Se essa inclusão for estrita, aquela também tem que ser. Ok. Porque a gente já viu que isso daqui elas são inversas uma da outra. Ok, então... Então, vamos fazer a demonstração. Então, primeira direção. Então, vamos supor que x é irredutível. E a gente quer mostrar que o ideal de x é primo. Então, vamos tomar dois polinômios f e g. Tais que o produto de f por g está contido no ideal. Então, o que a gente quer mostrar? Né? Então, a gente quer mostrar que ou f, ou bem f, está em I, ou g está em I. Para simplificar a notação aqui, deixa eu simplesmente chamar isso daqui de I. Ok, então vamos ver como é que a gente vê isso. Então, repara o seguinte, repara que o x, ele pode ser escrito, o produto de f por g se anula em todos os pontos de x. Então, a princípio, eu poderia dividir o x em dois conjuntos. Os conjuntos onde o f se anula e o g se anula. Então, o x, ele é a união do conjunto de zeros de I, do ideal gerado por I e F, e o conjunto de zeros do ideal gerado por I e G. Agora, a gente vai usar a hipótese de que x é irredutível. Como esses são dois subconjuntos algébricos de x, pela irredutibilidade de x, um deles tem que ser igual a x. Como x é irredutível, bom, sem perda, a gente pode supor que esse primeiro conjunto é igual a x. Que x é igual a z desse ideal. E agora, tomando o ideal desses conjuntos, a gente vai ter o ideal de x é igual ao ideal gerado por, na verdade, o radical, né, do ideal gerado por I e F. Bom, mas isso daqui contém... então, o que a gente tem aqui, na verdade, é que o F pertence ao I de x. Então, isso daqui implica, como o I de x é radical, isso daqui implica que o F pertence ao I de x, né, que era o que a gente queria mostrar. Enquanto a outra direção também vai ser simples. Então, agora a gente está supondo que I de x é primo. Ou talvez seja melhor escrever isso da seguinte forma. Vamos usar a negação aqui, né? Então, vamos supor
que x não é irredutível. Ou seja, que a gente pode escrever o x como sendo a união de dois subconjuntos algébricos próprios, né? Então, vamos dizer Z de I1 união Z de I2. Então, esses I's a gente pode tomar como sendo ideais radicais. E vamos supor que o Z de II está contido, mas é diferente de X. Ou seja, quando eu olho, aplico a ideal dos dois lados aqui, o que a gente tem é uma reversão estrita da inclusão. Então, a gente vai ter o I de Z de I contém estritamente o ideal de x. E como eu tomei ideais radicais, isso daqui vai ser igual ao próprio I. Ou seja, o que a gente tem aqui é que existe um polinômio fi que pertence a ii, mas não pertence ao ideal de x. Isso aqui para i igual a 1 e 2. Bom, e agora o que a gente faz é simplesmente a gente vai construir um polinômio se a gente tomar f igual a f1 produto f2, repara, o f1 se anula em todos os pontos desse conjunto. O f2 se anula em todos os pontos desse conjunto. Então, esse produto se anula em todos os pontos de x, ou seja, ele pertence ao ideal de x. Mas, por construção, o f1 e o f2 não pertencem ao ideal de x. Ou seja, o que a gente conclui daqui é que o ideal de x, nesse caso, não é primo. Então, esse é um exemplo típico de resultados que a gente vai estar provando nesse curso. Uma informação sobre a geometria do conjunto algébrico, nesse caso ser irredutível, vai ser equivalente a uma propriedade algébrica do seu ideal. Ok. Então, já que a gente está falando de irredutibilidade, deixa eu dar uma definição. Que a gente vai usar bastante, que é a noção de variedade afim. Então, uma variedade afim vai ser um subconjunto algébrico de AN que seja irredutível. Então, uma variedade algébrica, às vezes eu vou omitir essa expressão afim. É um conjunto algébrico irredutível de AN. Ou seja, vai ser definido por um ideal primo. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só falar um pouco de coisas que a gente vai estar fazendo na próxima aula. A gente vai começar a definir certas estruturas
geométricas, né, conceitos geométricos que vão se aplicar às variedades afins. Então, por exemplo, na próxima aula, ou começando na próxima aula, próximas aulas, a gente vai definir algumas noções, por exemplo, a gente vai definir uma topologia nas variedades algébricas, a gente vai definir uma noção de dimensão de uma variedade algébrica, a gente vai definir uma noção de singularidade, né? O que é uma variedade se é singular. Então, esses vão ser conceitos geométricos. E a gente vai, para cada um deles, a gente vai dar uma interpretação ou uma caracterização em termos da estrutura algébrica. Então, isso aqui é mais para frente. Mas deixa eu só falar em relação à singularidade. Né? Deixa eu só dar um exemplo. Um exemplo simples é você tomar em A2, eu vou tomar x como sendo o conjunto de zeros do seguinte polinômio. y2 menos x3. Então, isso aqui vive em A2. E eu estou pensando aqui como as funções coordenadas são x e y. Então, deixa eu fazer isso aqui, por exemplo, eu poderia estar pensando, por exemplo, em K igual aos complexos, mas eu vou olhar, se você olhar para a parte real dessa variedade algébrica, o que você tem é uma coisa desse tipo aqui. Né? Então, se você observar o que acontece aqui na origem, o que a gente tem é uma singularidade. Em todos os outros pontos, por exemplo, se a gente tiver sobre C, em todos os outros pontos você pode usar o teorema da função implícita para mostrar que numa vizinhança de cada um desses pontos você tem uma cópia do disco do disco unitário em C2, por exemplo. E nesse ponto aqui você não consegue fazer isso. Isso daqui é uma singularidade. Então eu vou definir formalmente mais para frente a noção de singularidade e a gente vai ver que isso pode ser detectado no ideal. Ok, então o que a gente está fazendo... No ideal que define a coisa toda? No ideal que define essa curva. Seria o ideal gerado por essa função aqui. Por esse polinômio aqui. Ok, então vamos dar um passo. O que a gente está fazendo até agora, então, é o seguinte. Então, deixa eu relembrar, deixa eu refazer aquela correspondência que eu apaguei aqui. Então, a gente tinha essa correspondência entre conjuntos algébricos de AN, uma bijeção em ideais radicais do anel de polinômios em N variáveis. Deixa eu deixar o corpo aqui para cá. Então, a gente tem essa bijeção. Agora, repara o seguinte, que quando eu falo um conjunto algébrico de AN, a gente está pensando aqui num mergulho, tá certo? A gente tem um conjunto algébrico e a gente está vendo esse conjunto como um subconjunto de AN. Mas para quem já fez um curso, por exemplo, de geometria diferencial, a gente observa que às vezes que as variedades diferenciáveis elas têm uma natureza intrínseca, que independem de um mergulho em qualquer Rn. Então, o mesmo vale aqui. Então, a gente pode ter duas variedades, Z1 em AN e Z2 em um AM, diferentes, mas que sejam isomorfas. Então, para tornar isso claro, deixa eu definir o que é a noção de morfismo e, consequentemente, isomorfismo entre conjuntos algébricos. Então, vou começar com uma definição. Então, vamos supor que a gente tem duas variedades, dois conjuntos algébricos, X em AN e Y em AN.
conjuntos algébricos. E eu vou definir a noção de um morfismo entre esses dois conjuntos. Então, isso aqui vai ser uma certa função. Então, uma função f de x, de x para y, é dita um morfismo e aqui conjuntos algébricos afins. Então, vai ser dito um morfismo de conjuntos algébricos afins. Se essa função for induzida por uma M-upla de polinômios, né? Ou seja, se isso aqui for uma função polinomial. Então, se existem polinômios P1 até Pm em N variáveis, tais que para qualquer x de x, f de x é simplesmente dado como P1 de x até Pm de x. Então, são as funções polinomiais. Então, esses são os morfismos e, naturalmente, um isomorfismo é um morfismo com um morfismo inverso. Um isomorfismo é um morfismo e um morfismo inverso. Ok, então deixa eu dar alguns exemplos. Então, na verdade, eu vou dar um exemplo e um não exemplo. Bom, então deixa eu começar com o exemplo mais fácil de isomorfismo entre variedades algébricas. Eu vou tomar como x a reta fim, ou seja, A1 de K. Eu vou tomar como y uma parábola, né? Então, um conjunto de zeros de y menos x2 aqui em A2. Porque eu estou pensando com coordenadas x, y. Então, o que a gente tem aqui a gente tem uma parábola e a gente pode pensar na reta fim, por exemplo, pensar nela como sendo a reta y igual a zero. E o que a gente estaria fazendo aqui, a gente pode ter a projeção, então, que a gente tem, e aqui uma parametrização da parábola, né? Então, ou seja, a gente tem uma função f que leva um ponto com coordenadas x, y, no ponto com coordenada t, no coordenada x. Então, essa seria essa projeção. E, por outro lado, a gente tem uma parametrização da parábola, que seria o g, que levaria um ponto com coordenada t no ponto com coordenada t quadrado. Então, f e g são morfismos que são inversos uma da outra. Ou seja, nesse caso, a gente tem duas variedades afins, uma que vive em A1, que é o próprio A1, e outra que vive em A2, mas que são isomorfas. E agora deixa eu dar um exemplo que a princípio pode parecer
análogo, mas que já vai atentar para uma observação importante, que é o seguinte. Então, deixa eu tomar como x a reta φ. E agora eu vou tomar como y aquela curva singular que a gente viu ali. Então, zero, conjunto de zeros de y2 menos x3, novamente em A2. Tá? Então, eu já fiz esse desenho aqui. Então, o que a gente tem seria essa curva com uma cúspide aqui. Eu posso pensar, por exemplo, na reta 1 como sendo o eixo y, né, o x igual a zero. Então, esse aqui seria o y. Eu posso pensar como x nessa reta aqui. E da mesma forma eu tenho uma parametrização dessa curva. Então, esse aqui seria o f. Então, f vai de x para y, leva um ponto com coordenada t. Um ponto com coordenada x igual a t2, y igual a t3. E repara que a gente tem uma... Então, isso daqui é um morfismo. E a gente tem uma função inversa aqui. Existe uma função... Isso daqui é uma bijeção. Né? Então, a gente pode definir uma função inversa de y para x, que vai levar o ponto com coordenadas xy no ponto y sobre x. Isso daqui, se o x for diferente, se o ponto for diferente da origem, e a origem vai ser levada em zero. Então, repara, g como função é a inversa de f, mas g não é um morfismo. E isso porque isso daqui não é um polinômio. Então, y sobre x não é um polinômio. Né? Então, isso daqui não é um morfismo. Em particular, x não é isomorfa a y, o que em algum sentido é o que a gente espera, tá certo? A reta, a gente ainda não definiu o que significa, o que é uma singularidade de uma variedade, mas a gente espera que uma reta não tenha singularidade, enquanto que essa curva aqui parece ter uma singularidade na origem. Então, a gente já é de se esperar que essas curvas não são isomorfas. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui, que essa afirmação aqui ela não é completamente trivial. Então, eu vou deixar como exercício vocês verificarem isso. Né? Porque se a gente voltar à definição de morfismo, então o que a gente quer é que exista um polinômio que represente essa função. Então, aqui eu dei uma representação dessa função, mas, a princípio, a gente poderia ter uma função polinomial que desse a mesma função. Isso não é o caso, mas isso precisa ser justificado. Então, deixa eu fazer essa observação aqui. Então, exercício. É verificar que G de fato não é um morfismo. Então, deixa eu tentar explicar novamente por que isso não é trivial. Vamos supor que eu definisse uma outra função h de y para A1 que tomasse um ponto com coordenadas xy e levasse... Agora o que eu vou querer tomar é y2 sobre x2. E quando isso aqui, se o ponto for diferente da origem,
E se o ponto for igual à origem, o que eu acho que eu vou querer tomar é, novamente, 0. Então, novamente, parece que isso daqui, da maneira como está definida, parece que não é um morfismo, porque essa função racional aqui não é um polinômio. Porém, essa mesma função pode ser dada de uma outra forma. Repara que em y é definido como 0 desse polinômio. Então, essa função aqui, se eu olhar isso aqui como uma função, em y, ela vai ser dada por, ela é o mesmo que x3 sobre x2. Tá certo? Isso aqui porque em y, isso daqui é o z, o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação, que são zeros desse polinômio. Então, aqui a gente pode pensar como sendo y2 é igual a x3, então isso daqui seria igual à função definida como xy vai ser elevada em x. Isso aqui, então, que parecia não ser um morfismo, ela pode ser representada de uma outra forma, né, que mostra que H é um morfismo. O que a gente está fazendo aqui é o contrário. A gente agora está projetando... na verdade, bom, é quase isso. Enfim, fica como exercício. Então, vamos... Então, o que a gente está dizendo agora aqui, que, em algum sentido, vistos em y, esse polinômio e esse polinômio não, essa função racional e aquele polinômio representam a mesma função, né? Vamos formalizar isso. Né? Deixa eu só, então, agora tentar dizer para vocês a direção que a gente está indo. Né? A gente agora tem uma noção mais de isomorfismo entre variedades que vivem possivelmente em espaços afins de dimensão diferente. Né? E a gente viu exemplos de variedades que são isomorfas, variedades que não são isomorfas, e o que a gente vai querer fazer é o seguinte: a gente vai querer associar cada conjunto algébrico uma certa estrutura algébrica que possa, por exemplo, determinar quando que duas variedades ou dois conjuntos algébricos são isomorfos. Então, deixa eu introduzir um objeto que vai ser importantíssimo para a gente, que é o anel de coordenadas de um conjunto algébrico. Então, seja x contido em AN um conjunto algébrico, a gente define o anel de coordenadas de x como sendo AX o quociente do anel de polinômios em n variáveis pelo ideal de x. Isso daqui, esse A de x, não só é um anel, como ele, na verdade, é uma K-álgebra finitamente gerada e sem nilpotentes. Todo mundo sabe o que é uma K-álgebra? Uma K-álgebra é simplesmente um anel que contém o corpo K como um subanel. Tem um elemento nilpotente, é um elemento A, é um elemento de um anel
nilpotente, se existe algum inteiro positivo, tal que A elevado a N é igual a zero. Isso aqui simplesmente porque esse ideal aqui é o ideal radical. Então, que a gente associa a cada conjunto algébrico uma K-álgebra finitamente gerada, ela é finitamente gerada exatamente pelas classes dos xis e sem nilpotente. Na verdade, dá para você mostrar que, reciprocamente, toda K-álgebra finitamente gerada e sem nilpotentes é o anel de coordenadas de um conjunto algébrico afim. Ok, vamos olhar para esses exemplos aqui. Vamos olhar para esse exemplo aqui. No caso de x, a gente observa então que o anel de coordenadas de x, bom, nesse caso aqui o ideal, repara que o ideal de x é o ideal trivial 0, o conjunto de pontos onde essa função se anula, ou seja, todo o A1. Então, isso daqui vai ser simplesmente o anel de polinômios em uma variável. Enquanto que no caso de y, a y por definição, vai ser o anel de polinômios nas variáveis x, y, módulo o ideal de y, que é exatamente o ideal gerado por esse polinômio. Então, a gente tem essas duas K-álgebras e repara que essas duas K-álgebras são isomorfas. A gente tem aqui, quando eu usar essa notação aqui, significa um isomorfismo, representa um isomorfismo de K-álgebras. E esse isomorfismo aqui é fácil. Por um lado, você vai ter aqui, o que isso aqui está dizendo é que é o anel de polinômios em x e y, mais y é igual a x ao quadrado. Então, vai ser elevado em x, e por outro lado, quando a gente olha para o morfismo de álgebras inversas, isso vai levar, então aqui na verdade a classe de x, a classe de x vai ser elevada em t, e a classe de y vai ser levada em T2. Então, com isso, a gente tem um isomorfismo de K-álgebras. Repara que, no fundo, o que a gente está fazendo aqui é exatamente olhar para essas parametrizações que a gente viu antes. Então, isso daqui, a gente está usando exatamente essa parametrização aqui e essa projeção aqui. E nesse caso aqui, então, quer dizer, bom, deixa eu enunciar logo o teorema que a gente vai mostrar na aula que vem. Talvez vocês já estejam prevendo, que diz que duas variedades afins vão ser isomorfas se somente se os seus anéis de coordenadas são isomorfos como K-álgebras. Então, seja um x, então x pode estar num espaço afim ambiente AM, y num outro espaço afim AM, com conjuntos algébricos afins. Então, x e y são isomorfos como espaços, como conjuntos algébricos afins, se e somente se os seus anéis de coordenada são isomorfos como K-álgebra. Então, a gente agora consegue detectar, a partir de um objeto algébrico,
uma K-álgebra, a gente consegue detectar se duas variedades algébricas são ou não afins, são ou não isomórficas. Duas variedades, dois conjuntos algébricos afins. Então, agora vamos olhar para esse exemplo. Então, aqui nesse segundo exemplo, a gente tinha duas variedades não isomorfas. Vamos olhar, então, para o anel de coordenadas dessas duas variedades. Acho que eu vou querer colocar isso aqui. Aí vamos ver que, de fato, elas não são isomorfas, né? Então, no exemplo 2, então o anel de coordenadas de x, novamente, é o anel de polinômios em uma variável, enquanto que o anel de coordenadas de y é o quociente do anel de polinômios em duas variáveis, módulo o ideal gerado pelo polinômio y2 menos x3. A afirmação essas duas K-álgebras não são isomorfas. E com isso, na verdade, mostrando isso daqui, a gente justifica essa afirmação que eu fiz aqui, que não foi justificada, que essas duas variedades não são isomorfas. Então, como que a gente consegue distinguir essas duas K-álgebras? Então, geometricamente, a gente consegue ver que uma variedade ali tem uma singularidade, a outra não tem. Então, a gente espera que elas não sejam isomorfas, mas, na verdade, isso pode ser detectado de um ponto de vista completamente algébrico. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente distingue essas duas K-álgebras. Para isso, eu vou introduzir... Isso a gente não vai precisar, pelo menos, não até o final do curso, ou quase o final do curso, mas eu vou introduzir certos conceitos de álgebra comutativa, só para mostrar para vocês como que a gente faz para distinguir, por exemplo, esses dois anéis. Então, talvez alguns de vocês não tenham visto esses conceitos. Então, deixa eu começar com um domínio A. Eu vou chamar de K o seu corpo quociente. Ou seja, todos os elementos são o corpo formado por todos os elementos, quocientes de elementos de A com denominador não nulo. Então, a gente diz que o elemento x de K é inteiro sobre A se ele é raiz de um polinômio mônico, ou seja, se x satisfaz uma equação do tipo x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a zero igual a zero, onde aí são elementos do anel. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que não só x é um elemento algébrico sobre A, mas a equação algébrica que ele satisfaz tem o coeficiente do termo de maior grau igual a 1. Então, essa é uma noção importante em álgebra comutativa,
né? E os elementos, e a gente diz com um anel é dito integralmente fechado, se para todo x em K é inteiro, então x inteiro sobre A implica que x, na verdade, pertence a A. Então, não existe nenhum elemento no corpo quociente que já não está em A e que é inteiro sobre A. Né? Então, isso a princípio pode parecer, né, para quem nunca viu essa definição, pode parecer um pouco misteriosa, mas o que a gente observa, mas na verdade é um conceito muito importante, e o que a gente observa é o seguinte: esse domínio aqui, ele é um domínio de fatoração única. Então, isso aqui é um domínio de fatoração única. Isso aqui, em particular, implica que é integralmente fechado. Então, isso aqui é um resultado de álgebra comutativa. Já esse domínio aqui, a gente observa que ele não é integralmente fechado. Então, vocês conseguem ver um elemento que é inteiro sobre A, mas que não está em A? Então, como eu falei, isso que a gente está fazendo, em algum sentido, é uma formalização de todas as contas que a gente está fazendo aqui. Então, esse elemento vai ser exatamente esse daqui, y sobre x. Então, nesse caso aqui, se a gente tomar, deixa eu chamar de psi, a classe de y sobre a classe de x, o que a gente viu aqui é que y ao quadrado é igual a x. Mas isso daqui não está em A de y, né? Ou seja, A de y não é integralmente fechado. E o fato de ser integralmente fechado é preservado por os isomorfismos de K-álgebra. Então, daí a gente conclui que, de fato, essas duas K-álgebras não são isomórficas. Então, esse teorema, na verdade, a gente vai ver que ele é bastante simples. A gente vai prová-lo na aula que vem, né, e entender um pouco mais, começar a entender um pouco mais a fundo essa relação entre geometria e álgebra. Então, alguma pergunta na aula de hoje? Ok, então só uma observação, deixa eu deixar um recado aqui, que na segunda-feira que vem, às 11 horas da manhã, vai ter defesa de tese do meu aluno Douglas Monsores, vocês estão todos convidados. Mas o fato é que deve terminar por volta de 12h30, depois eu vou almoçar com a banca, então vamos começar a aula na segunda-feira, vamos começar a aula às 2 horas, em vez de 1h30. Né? Então, dia 20 do 8, a aula vai começar às 2 horas em vez de 1h30. Então, alguma pergunta?